Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, nós estamos falando sobre família, nós estamos no mês da família, né? Em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, vai falar sobre os dois alicerces, né? O alicerce de uma casa, né? O pastor Marcelo hoje está em Areal, né? Ele, como nós sabemos, ele está como pastor interino em Areal, e hoje ele foi pregar lá hoje à noite, né? Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui é a Tua palavra, ela é santa, ela é preciosa, ela é tudo que nós temos de mais precioso na nossa vida, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra. E o Senhor, coloque aqui no meu coração, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao Teu povo nesta noite. Louvado seja o Teu nome, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, a casa da gente é um lugar santo, é um lugar sagrado, né? Você pode ir num hotel de 5 estrelas, você pode ir para Dubai, pode ir para o melhor lugar, né, mais caro do mundo. Você pode ir num apart-hotel luxuoso, você pode ir no banheiro mais luxuoso do mundo, mas o melhor banheiro é o banheiro da sua casa, da nossa casa. O melhor quarto é o quarto da nossa casa. A melhor sala é a sala da nossa casa. Na nossa sala, a gente tem o jeitinho de sentar, o lugarzinho que a gente gosta. O nosso banheiro tem o nosso chuveiro, que a gente já sabe ali regular ele na temperatura certa que a gente gosta. A nossa cama, a gente tem ali o jeitinho que a gente deita ou senta para controle remoto para ver um pouquinho de televisão, porque é a nossa casa, é sagrado, né? Creio que um dos maiores sonhos de todo ser humano, materialmente falando, é comprar uma casa, né? Sair do aluguel e comprar a sua casa própria, né? E aí eu queria com vocês nessa noite fazer um paralelo de casa, construção e casa, a nossa vida, né? A primeira coisa que uma casa tem que ter é a fundação, né? Ela tem que ter a fundação. Quanto maior for a casa, né, de mais andares, mais fundação a casa tem que ter, né? E a casa tem que encontrar terreno firme, rochoso, né, rocha. A casa tem que estar fixado na rocha, em lugar firme, porque se a casa não tiver firmada, ela pode cair, né? E assim é a nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar firmada em Deus, né? A nossa vida, o nosso ser, ele tem que estar firmado em Deus, né? A gente tem que ter profundidade. Eu vi uma expressão há alguns dias atrás que me impactou, dizia assim: olha, você sabe qual é a diferença de um nadador para um mergulhador? O nadador, ele vai nadar, o objetivo dele é chegar do outro lado. Se for uma prova de 1.500 metros e a piscina tiver 100 metros, ele vai 15 vezes, vai para lá e para cá 15 vezes. O objetivo dele é chegar do outro lado. Ele não olha para o lado, ele não faz nada, ele só nada. O mergulhador não, o mergulhador, ele mergulha, só que o mergulhador ele tem que ir devagar, por causa da compressão, e aí ele vai devagarzinho. E quando ele chega lá embaixo, no fundo, quanto mais fundo, melhor para ele. Por quê? Porque o mergulhador, ele procura um tesouro perdido. O mergulhador, ele procura uma ostra onde tem uma pedra preciosa. E quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente vai fundo nela, a gente encontra aquilo que é de mais precioso, que é o ouro da vida, a palavra de Deus sobre a nossa vida. Quando nós só lemos a Bíblia superficialmente, já notou que às vezes você lê a Bíblia? O pastor Marcelo pregou sobre esse texto domingo passado. Outra coisa totalmente diferente, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente interpreta ela de várias fórmulas, dentro da palavra de Deus, e a gente aprende coisas no mesmo texto que você fala assim: puxa vida, eu não vi isso nesse texto, né? Porque quando a gente só nada, né, só é nadador,
a gente vai superficialmente, mas quando a gente mergulha na Bíblia, na palavra de Deus, em comunhão com Deus, a gente encontra um tesouro. A gente encontra uma pedra preciosa, que é a palavra de Deus na nossa vida. A casa também tem que ter alicerce, né? A casa ela tem que ter o alicerce. E o alicerce ele tem que ser certinho. O alicerce, a casa não pode ter um alicerce todo torto. Se você tiver uma casa torta, você vai andar assim dentro de casa, né? Todo torto, né? Eu tinha um amigo, um senhor, ele já faleceu, que ele tinha uma perna mais curta que a outra. E aí a gente trabalhava na Monte Caseiro, a gente saía para trabalhar, para dar uma volta, dava uma volta até no Palácio Cristal e voltava para trabalhar. E ele tinha que ir sempre nessa posição assim, por causa da perna dele curta. E às vezes eu brincava com ele, eu me virava para lá para ir para o outro lado. Ele falou: por que você fez isso? Eu falei: não, vamos ao contrário hoje. Ele falou: você sabe que eu vou cair, né? Que se eu for assim, né? Que ele ia ao contrário, ele ia cair, né? Porque a calçada ela tem um desnivelzinho para chuva, né? Então a casa ela tem que estar retinha. Eu não sei se vocês já repararam aqui na igreja, ela tem um desnivelzinho ali, porque é mais alto, mas o Eduardo, como ele é um excelente pedreiro, ele fez de um jeito que a gente não nota, né? Que a gente consegue andar direitinho. A casa tem que ter estrutura, né? Uma casa sem Deus é uma casa sem estrutura, é uma casa que balança. A gente sem Deus na nossa vida, a nossa vida balança, nossa vida anda meio perdida, né? Meio manca, né? Então a gente precisa de ter alicerce na nossa vida. E alicerce é o quê? É na busca da palavra de Deus, é em oração, é em comunhão, é estando aqui 7 horas da manhã, é estando aqui 5 horas da manhã, tendo as várias atividades na igreja, está participando. É isso que vai nos dar os alicerces. E nos dá um alicerce como família do Senhor. Né? Creio que Serginha, Carlinha, né? Talvez a estrutura da casa estava meio assim, e eles vieram, e eles começaram na profundidade, a se aprofundar mais no Senhor, eles começaram a ter um alicerce mais certinho, estão aqui caminhando conosco, glória a Deus por isso. A casa, irmãos, também precisa de paredes firmes, né? A casa ela precisa ter paredes de concreto, de tijolo, parede firme. Lembra da história dos 3 porquinhos? Como é que era a história dos 3 porquinhos? Né? O lobo mau vinha, e os porquinhos estavam brincando, eles falavam assim: e o lobo mau? Eles corriam para dentro da casa. Né? E aí, dentro da casa, eles ficavam todos juntinhos assim, ó, com o rabinho balançando, e aí o lobo vinha e soprava a casa, né? E a casa era de palha. O que acontecia? A casa caía. E aí os porquinhos olhavam assim, um olhava o olho, o lobo corria para a segunda casa. E a casa era de madeira, o lobo soprava e a casa caía. E na terceira casa, quando os porquinhos se reuniam, ficava ali agarradinho, o lobo soprava e o que acontecia? A casa continuava intacta, né? Porque a casa era de tijolo, de alvenaria, né? Irmãos, vem obstáculos, vem dificuldades sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, mas quando a nossa casa é firmada na rocha, é firme, o Senhor está na nossa casa, a gente consegue passar as dificuldades da vida, as lutas da vida. Firme a sua casa na presença do Senhor, firme a sua casa na presença do Deus Altíssimo, que você vai conseguir passar pelas lutas. Lutas nós temos, todos nós temos, mas nós temos que estar com a nossa casa, vida, e a nossa casa edificada no Senhor. Eu costumo dizer que eu oro lá na minha casa que eu não sei, irmãos, o que vai acontecer daqui a alguns anos, né, se o Senhor Jesus não voltar, né, se nós não formos com o Senhor Jesus daqui a 30 anos, eu não sei o que vai ser da minha casa se eu não estiver morando mais lá, ou se eu partir, né, mas enquanto eu morar ali, eu sempre falo isso com Deus: Senhor, o Senhor tem total liberdade de reinar aqui na minha casa, essa casa pertence a Ti, é do Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. A gente foi numa casa de tratamento químico aqui na Baixada e havia uns tomates, irmãos, grandes, assim, umas frutas enormes. Eu falei assim: que terra boa. O cara falou assim: terra boa? Quando nós viemos para aqui, que não dava nada, era um terreno horrível. Nós consagramos isso aqui ao Senhor, é do Senhor. E a partir do momento que nós consagramos ao Senhor, começou a produzir. Consagra, irmãos, a tua casa, a tua vida, a tua família ao Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora, se derrame diante de Deus. Mas outra coisa que a casa tem que ter, a casa ela tem que ter janela, né? A casa tem que ter janela para quê? Janela e luz elétrica, para entrar luz. Você já chegou numa casa que a pessoa tem o hábito de não abrir janela e porta?
Já notou como a casa é mofada, tem um cheiro de mofo, né? E a gente chega e fala assim, abre essa janela aí, cara, abre isso aí, abre essa porta, deixa ventilar, deixa entrar ar, né? E olha o que a palavra de Deus diz, ó, lá em João 8:12, diz assim, ó, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do dia, né? Você já perdeu o sono de madrugada? E aí, lá para as 4:00 da manhã, está assim, né? E você fica assim meio, às vezes até uma angústia, né? De acordar, perder o sono, e daqui a pouco começa a clarear. E aí você começa logo os passarinhos, daqui, dali, é um e é outro, daqui a pouco o jacu. E aí você acorda, e aí vai clareando, né? E aí começa você ver a luz do dia. Né, e aí você sente aquela paz, eu falei, mais um dia que Deus me permite, né, e daqui a pouco vem aquele solzinho assim, aquele solzinho esquentando, glória a Deus por isso, a luz do Senhor na nossa casa, nós precisamos deixar a luz de Deus, do Senhor Jesus, reinar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, mas casa também precisa de porta. Como é que eu entro numa casa se eu não tiver porta? Né? A gente tem que ter porta. E o que a palavra de Deus diz sobre a porta? Lá em Apocalipse 3:20, diz assim, ó, casa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Olha que convite maravilhoso que Jesus faz para todo mundo. Eu bato, se alguém abrir e me convidar para entrar, eu estarei lá para sempre. Eu morarei lá, eu farei morada na sua casa. Meu irmão, olha que convite mais que especial, maravilhoso. O próprio Senhor dizendo, eu quero fazer morada na sua casa. Diz que havia um homem que ele cresceu, veio de uma família muito pobre, e ele conseguiu galgar na vida. Era aquela pessoa que as pessoas dizem assim, ele veio do nada, ele venceu na vida, né? Muitas pessoas falam assim, ele venceu na vida, né? Só tinha um detalhe, aquele homem era infeliz, ele era triste, tinha esposa, filhos, família, ele tinha mais de 500 funcionários, era o homem mais próspero da região, só que ele era triste. E aí um dos seus funcionários, amigo de infância, vendo aquela tristeza, sentindo, uma vez falou assim, foi no escritório e falou, patrão, posso falar contigo? Pode. O que houve? Eu falei, e ele olhou e falou, patrão, você é feliz? E aquele homem abaixou a cabeça e o funcionário disse assim, olha, eu experimentei Jesus, Ele pode trazer a felicidade que você tanto deseja no seu coração. E aí o patrão olhou e falou assim, você sabe que eu nunca fui muito ligado à religião? E o funcionário disse, não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que pode tirar a tristeza do seu coração. E aquele homem foi para casa pensando naquilo, com aquilo na mente, e ele comentou com a esposa, e a esposa sabia dessa tristeza, e a esposa disse, nós temos que procurar Jesus. Ele falou, quem sabe um dia, e ele ali em meio aos seus pensamentos, tanta coisa para resolver, pensando na cama, sua esposa dormiu, e ele, pela primeira vez, fez a seguinte oração, disse assim, Jesus, se é verdade mesmo tudo isso, entra na minha vida, no meu lar, tira essa tristeza da minha alma, pois eu tenho tudo e não sou feliz. E ali, em meio aos pensamentos, aquele homem vai e adormece. No dia seguinte, ele acorda e ele leva o maior susto da vida dele. Havia alguém sentado numa cadeira perto deles, e ele olha e fala, quem é você? O que aconteceu? Como você entrou aqui? Olha, você não fez nada com meus filhos, eu tenho dinheiro, eu tenho joias, pode levar. E aquele homem com a voz doce e suave diz assim, calma, eu sou Jesus, você não me convidou para entrar na sua casa, na sua vida? Mas como assim? E ele fala, calma, a gente tem muito que conversar. E aquele homem vai e troca de roupa e toma café, e Jesus está ali sentado com ele. E aquele homem fala, eu tenho que ir trabalhar, e ele vai, e Jesus vai com ele. E aquele homem volta para casa, e Jesus está com ele, e Jesus fala com ele assim, pode dormir, eu vou ficar na sala zelando pela sua casa. Os anos passam, irmãos, e aquele homem se torna o homem mais feliz do mundo, porque agora Jesus faz parte da sua casa, da sua vida. E passado muitos anos, ele já idoso,
ele passa mal e é internado, e ele passa 3 dias desacordado no CTI, e quando ele abre os olhos, Jesus está sentado ao seu lado. E aí ele olha e fala: o que aconteceu, Jesus? Jesus diz para ele: você está muito doente. Ele fala: Senhor, e ele fica assim meio aflito, e Jesus olha para ele e fala assim: calma, um dia você me convidou para morar na sua casa, hoje é eu que faço o convite, você a partir de hoje vai morar comigo na minha casa. É assim que Jesus faz, meu irmão. Você que nos escuta aí pelas redes sociais, é assim que Jesus faz. Quando você abre a porta, deixa ele entrar. Quando você abre a janela, abre e deixe que a luz, que é Jesus, entrar na sua casa, na sua vida. Ele transforma a sua vida. Ele transformou a minha. Ele transformou a do Serginho, da Carlinha, do Léo. Ele tem transformado vidas. Basta nós deixarmos ele entrar. Mas a casa, irmãos, a casa ela tem que ter telhado, né? O telhado é que nos protege. O telhado é a nossa proteção. Quando, e nós, petropolitanos, nós sabemos bem, né, irmãos? Quando chove muito, que medo que dá, né? Agora, há pouco tempo, nós tivemos previsão de chuvas fortes e nós ficamos ansiosos, preocupados, né? E aí a gente ora: Senhor, tem misericórdia. E aí chove, né? Igual choveu, acho que domingo, né? Aquele domingo inteiro, né? E a gente fala: Senhor, protege a nossa casa, protege a nossa vida. E o telhado é que nos protege contra a chuva, contra o sol, né? Mas olha o que vai dizer o Salmo 91. O Salmo 91, de 1 a 9, vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. O Altíssimo tem sido a tua habitação. Eu pesquisei o que é broquel. Broquel é um escudo que os soldados usavam para se proteger na época, né? E nós temos um escudo que nos protege, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Irmão, como tem sido o teu lar? Como tem sido a tua casa? Você tem deixado o seu lar se inundar por coisas que não agradam ao Senhor? Ou você tem deixado a sua casa cheia da presença de Deus? Gosto muito de uma ilustração que diz que um pastor foi convidado a ir a uma casa, e era uma casa muito luxuosa, e a dona da casa falou: pastor, é meu aniversário, só pode ir lá semana que vem fazer uma oração? O pastor falou: posso, com o maior prazer. E ele, chegando lá, via vários carros importados, quadra de tênis, piscina, helicóptero, uma mansão. E aí ele viu os filhos tratando mal a senhora, o pai não se dava bem com a esposa, e uma falta de amor, de carinho, né? E o pastor, ao sair daquela casa, disse assim, com ele mesmo: nunca vi tanta riqueza material no meio de tanta pobreza espiritual. E passou uma semana, irmãos, aquele mesmo pastor foi convidado a uma casa muito simples, chão batido, um cachorro quentezinho, um suco, e aniversário da senhora, e os filhos tratavam a mãe com tanto amor, com tanto carinho, e os filhos falavam assim: pastor, nós estamos estudando, a gente vai melhorar de vida, a gente juntou o salário de todo mundo para pagar a faculdade da minha irmã, e depois o meu irmão vai estudar também, nós vamos melhorar, mas nós somos muito felizes, porque aqui habita a presença do Deus Altíssimo. E o pastor, ao sair daquela casa, ele disse assim para ele mesmo: nunca vi tanta riqueza espiritual no meio de tanta pobreza material. Na verdade, independente da casa que a gente vive, da condição que nós temos, a maior riqueza que uma casa pode ter é a presença de Jesus, é a presença do Senhor em nossas vidas. Há alguns anos atrás, eu e a Carla, a gente ia para um sítio lá em Chiador, de um amigo,
E nós, naquele sítio, nós passávamos o dia naquele sítio fazendo churrasco, na piscina, e passávamos o dia e a noite louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, né? E eram umas 2, 3 horas da manhã, nós começamos a orar, e nós orávamos, e eu falei, Senhor, protege a minha casa, eu estou longe dela, protege a minha vida, protege o nosso lar, nos protege, Senhor. E aí, irmãos, antes de ir para esse sítio, naquela semana, eu tinha um carro, um Corsinha, e eu vendi para comprar esse carro que eu tenho agora, o Palio. E eu vendi na época, já tem muitos anos, isso mais de 10 anos, eu vendi o Corsa por R$5.000. E aí, eu peguei o dinheiro numa sexta-feira e falei assim, Carla, não dá para depositar não, eu vou colocar esse dinheiro no meio do armário, numa fronha, e segunda-feira o Palio, a menina era minha amiga, ela falou, Rogério, eu deixo o carro na garagem no sábado e segunda-feira você me paga. Tá ótimo, tá fechado. E aí eu peguei o dinheiro e falei assim, Carla, eu vou botar aqui no meio do armário, segunda-feira eu pego o dinheiro, pego o restante e deposito para ela. Beleza, botamos no armário, na fronha e guardamos. E fomos embora, irmãos, e ficamos lá a noite toda louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor protege a nossa casa. Quando nós voltamos no domingo, nós estávamos de carona com um amigo, chegou em Itaipava, tinha umas 10 ligações da mãe da Carla para a Carla. A Carla falou, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa lá em casa. E quando nós chegamos em casa, a Sandra virou e falou assim, olha, entraram na casa de vocês, pela janela do banheiro, nós deixamos a janela um pouco aberta, entraram pela janela de vocês, a casa está toda bagunçada. Irmãos, a casa nossa, como eu disse, é sagrado, é santo, né? E quando você chega na tua casa, tudo bagunçado, tudo julgado, dá uma dor enorme no coração, né? Mas eu confesso para vocês que a gente é humano, né? E conforme eu fui subindo a escada, eu falei assim, a pessoa, né, o ladrão, roubou o dinheiro do Corsinha, né? Eu falei, roubaram o carro. Eu já subi a escada pensando assim, eu vou ter que pegar ligar para a menina, mandar ela pegar o carro, levar, e eu estou sem carro, porque ele levou o dinheiro, né? Está tudo julgado, né? E aí nós entramos dentro de casa, sala toda revirada, banheiro todo revirado, e aí na hora que nós chegamos no quarto, no guarda-roupa, as portas do guarda-roupa toda aberta, tudo no chão, eu falei, realmente ele levou o dinheiro, né? E quando a gente chega, que a gente olhou para o guarda-roupa, a única coisa que ele não puxou foi a fronha onde estavam os R$5.000. A única coisa que ele não, que os anjos do Senhor cegou ele, que ele não viu, foi a fronha onde estava o dinheiro. Esse é o poder da oração, irmãos. Esse é o poder de Deus. Deus age, Deus trabalha na vida daqueles que o buscam. Se você não tem o hábito de buscar ao Senhor com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, faça isso. Passa a ter esse hábito. Consagre a sua casa, tudo que você fizer ao Senhor, pois Ele tem cuidado de vós. Lá em Josué 24:15, diz assim, Josué diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala assim, vocês podem servir a quem vocês quiserem, só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente sabe o final da história, né, de que aconteceu com Josué. Sirva ao Senhor na sua casa, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Hoje pela manhã nós estudamos sobre Jó, né? Nós temos estudado na EBD sobre Jó. Irmãos, Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu o gado, perdeu sua saúde, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a fé em Deus. Ele só não perdeu, ele passou momentos difíceis, ele reclamou, ele resmungou, ele é humano, assim como nós, mas ele não perdeu a fé em Deus Altíssimo. E o resultado é que Deus restaurou tudo em dobro a ele, né? Então, nos momentos difíceis da sua vida, não reclame, não murmure. Se há uma coisa que Deus não gosta, é do murmúrio, né? Mas busque ao Senhor de todo o coração. Hoje de manhã eu falava que quando nós viemos do Quitandinha para cá, tinha umas 6 bancas de flores vendendo, né? E eu falei com a Carla,
se tivesse um sol quente, eles venderiam mais, né? E chegando aqui, sentado, eu lembrei de um podcast onde uma senhora entrevistava umas meninas e disse assim: se eu te der R$1 milhão, você ficaria satisfeita? A menina disse: claro, muito. Se eu te desse R$10 milhões, você ficaria satisfeito? Melhor ainda, ia fazer investimentos. Mas se eu dissesse para você que amanhã você não iria acordar? A menina falou assim: eu não quero. E aquela mulher pergunta às meninas: então acordar é muito melhor do que R$10 milhões? É muito melhor. Né? E aquela senhora disse assim: então por que a gente às vezes acorda resmungando? Por que às vezes a gente acorda reclamando? Se acordar é muito melhor do que R$100 milhões. Valorize, irmão, a sua vida. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pela chuva. Você está aqui hoje, você veio, você se molhou, você se dispôs a sair de casa, talvez a deixar sua mamãe, né, a pegar um pouco de chuva, mas você veio no melhor lugar, na casa do Deus Altíssimo, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida, tem grandes coisas para fazer no nosso lar, mas para isso nós precisamos estar com o coração aberto para receber aquilo de Deus, mas buscar Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Busque, irmão, busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tira tempo com Deus no seu lar, fecha a porta do teu quarto e vai no secreto, busca Ele, se derrame com as tuas palavras, com o seu jeito de ser. Deus não está preocupado com palavras bonitas, difíceis. Deus está preocupado com o coração aquebrantado, que queira adorar em espírito e em verdade, de toda a alma, de todo o entendimento. Que o seu lar, irmãos, seja um lar cheio da presença de Deus, que o seu lar tenha profundidade, que o seu lar tenha estrutura, que o seu lar tenha a luz, que o seu lar tenha a porta aberta para o Senhor entrar, que o teu lar possa ter o escudo que é a proteção de Deus, que o teu lar possa ser cheio da presença do Deus Altíssimo.